Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. Então, esse é o meu mais novo projeto, um robô semiautomático, que ele trabalha da seguinte forma. Vou procurar ser bem breve aqui. Por exemplo, é, digamos que eu tenho aqui uma linha de suporte e uma aqui de resistência. E o preço vai descendo aqui. Vai descendo. E o indicador, ele tem dois indicadores lá no meu, no meu gráfico. O que acontece? Quando ele chegar aqui mais ou menos no suporte, ele vai me dar um sinal de compra. Dependendo do que acontecer, ele vai me dar um sinal de compra. Como se, por exemplo, ele prevesse que essa próxima vela aqui seria de alta. Então, o que que acontece? Quando isso, quando esse sinal é gerado aqui, eu vou e entro uma ordem comprada a mercado. O que que o robô vai fazendo? À medida que o preço vai subindo, ele coloca em um alvo de 500 pontos, né? Digamos que daqui, dessa linha, até mais ou menos aqui assim, tenham 500 pontos, né? Então, ou seja, ele deu a entrada aqui e aqui é o alvo. Só para vocês compreenderem. Então, ou seja, né? Aqui seria o alvo. O que que acontece? Ele começa a subir e à medida que ele sobe, igual aqui, quando deixou esse pavio aqui para cima, isso quer dizer que o preço, ele fechou aqui, ó. Ele chegou aqui e depois ele retraiu, ficando esse pavio para cima. Então, ou seja, digamos que ele andou aqui uns 150 pontos. Quando ele voltou, o robô semi-automático, ele coloca uma ordem limite, ou seja, de 50 e 50 pontos, ele começa a fazer uma ordem. Então, assim, ele desceu um pouquinho, ele coloca uma ordem de 50 pontos e faz um scalp de 50 pontos, ou seja, ele entra com 50 e sai com 50. Ou seja, ele entrou com um contrato, agora ele vai estar trabalhando com dois. À medida que ele ficar aqui trabalhando aqui, ó, nesse próximo quê? Ele ficar subindo e descendo, subindo. Se ele passar o dia todinho aqui, assim, ó, ele fica pegando 50 pontos para baixo e saindo com 50 pontos para cima. Aí ele fica fazendo scalp. Se ele passar o dia todinho aqui, só trabalhando aqui dentro, aqui, ó, ele fica fazendo scalps de 50 pontos. Digamos que ele fechou aqui, passou dos 50 pontos aqui, ele lança uma outra ordem de 50 pontos aqui para fazer um novo scalp. E ele fica fazendo isso aí o dia todo. Enquanto você não sair, ele pode vir aqui, ó. Se ele estiver funcionando lá de novo, lá com dois contratos, ele vem aqui, pega mais um e faz isso. Ele fica trabalhando até ele dar esse alvo aqui. Enquanto ele não der esse alvo aqui, ó, vou tirar aqui. Enquanto ele não der esse alvo aqui, ele não para de comprar. Ele continua trabalhando e vai subindo, vai subindo. Se ele vier aqui embaixo, descer isso tudo, ele vai jogando 50 e 50 pontos até chegar lá, ó. Até chegar lá, ele vai ficar aqui com um pavio desse tamanhozão aqui, ó, mais ou menos, né? Se ele foi lá embaixo, e ele sai colocando, ó, 50, 50 pontos. Ele vai adicionando 50, 50, mais 50, mais 50, mais 50, e até chegar lá embaixo. Ele vai fazendo isso, colocando 50, ou seja, se ele entrou aqui com 50, ele sai aqui com 50, esse daqui sai com 50 aqui, esse aqui sai com 50 aqui, esse aqui sai com 50 aqui, e por aí vai, né? Esse aqui sai com 50 aqui, esse aqui sai com 50 aqui, esse com 50 aqui, esse com 50 aqui, até dar o alvo dos 500 pontos da primeira entrada que foi executada aqui, ó. Então, ou seja, ele fica fazendo scalps, é o que a gente chama de médio a favor do preço, né? E isso aí é muito legal. Eu vou fazer uma situação aqui agora em que ele faz, vou mostrar no próprio gráfico,
como acontece quando ele começa a ir contra. Olha só, né? Aqui, ó, começou o dia, isso aqui é uma regra de coloração, ele tem dois indicadores aqui, uma com a regra de coloração, que quando ele fica verde aqui, você entra comprado, independente se o preço for de venda ou de compra, ele faz, porque é o indicador que eu criei, e ele também tem um indicador aqui, que é essas linhas horizontais, que eu chamo ela da técnica do FiMate, que é conhecido aí, o Marcelo Ferreira. Eu fiz um pouco, peguei a ideia dele e coloquei aqui no gráfico, e ele plota essas setinhas aqui, vermelha de venda e as verdinhas aqui de compra. Então, ou seja, eu coloco o alvo de 50, de 500 pontos, o alvo máximo, né? De 50 pontos e o stop de 1.000 pontos. Olha só, ele acabou de fazer uma entrada aqui comprada, ó. Ou seja, no momento agora ele está com um contrato comprado e o preço está descendo, ó. Enquanto isso, a gente vai vendo ele trabalhando aí. Vou deixar ele bem no centro do gráfico aqui, que é para observar. Ele está trabalhando, ó. Está trabalhando. O alvo é aqui em cima, de 500 pontos. O stop está lá embaixo, ó, de 1.000 pontos. Aí você fala assim, caramba, vou arriscar 500 pontos para ganhar 1.000 pontos. Não, esse stop aqui, ele é mais só uma segurança mesmo. Caso o preço derreta aqui, quando ele começar a descer aqui, igual eu falei no início do vídeo, ele vai jogando ó, um scalp aqui, ó, de 50 pontos. E esse preço que está aqui, ó, nessa região, ele começa a vir descendo também. Ele vai descendo, ele vai puxando o preço médio dele para baixo. Então, ou seja, nessa situação é o que acontece quando a gente fala que o médio está para trás, ele não está para frente, ele está para trás. E isso é um pouco ruim. Então, se qual a necessidade de usar o indicador? É justamente isso, para você saber onde é que ele está, o que, que o indicador está te indicando. Ele está te indicando compra, ele está te indicando venda? No momento aqui, ele não está te indicando nada. Ele indicou uma compra aqui, ó, nesse candle 38 aqui, né? E ele chegou, se você entra comprado aqui, quantos pontos ele chegou a dar? 485, 506 pontos ele deu. Então, ou seja, esse alvo aqui, se eu tivesse comprado aqui, ele teria pego esses 500 pontos aqui, ó. Só que, né, quando ele entrou aqui, ó, quando ele jogou para abaixo aqui nesse candle, nessa mínima aqui do candle 2039 aqui, ó, quantos pontos ele desceu contra? Quase 150 pontos, mais ou menos. Então, ou seja, aqui ele teria feito aqui, ó, três ordens de compra aqui, ó, e saía com 50 pontos. Então, é assim que ele fica trabalhando. É assim que ele fica trabalhando. Nesse caso aqui do indicador, ó, ele deu essa regra de coloração aqui, ó, ele deu 200, 500 pontos, teria batido aqui, ó. Deixa eu melhorar mais isso aqui. Aqui a visualização seja melhor. Aqui. Ele deu essa compra aqui, ele chegou a dar aqui 190 pontos, depois ele desceu 240, e foi lá em cima, bingo, 500 pontos. Mas nesse meio aqui, olha o tanto de candle que ele deu aqui, ó. Ele ficou trabalhando, ficou fazendo scalps aqui, ó. Teoricamente, né, ele deveria fazer isso, só que eu só comecei a operar aqui, ó. Por que que eu entrei aqui? Eu entrei aqui porque aqui já tinha me dado já essa entrada aqui nesse candle verdinho aqui, ó, pela regra de coloração, e ele não alcançou lá os 200, os 500 pontos, voltou aqui, ó. Então eu peguei aqui, na hora que eu abri, ele estava bem aqui, e ele deu os 500 pontos lá. No caso, ele entrou comprado aqui, ó, e saiu aqui. Ele chegou lá pertinho lá, né? Outra coisa, se você quiser usar, né? Se eu quiser usar para fazer essas entradas somente com essa regra de coloração, teria sido muito bacana, né? Então, mas, olha só, o tanto que eu andei teria andado no stop, né? Fazendo preço médio para trás, que a gente chama de também preço médio reativo, ou seja, ele vai reagindo, né? Vai andando para trás, a gente vai reagindo ao preço. Então, ou seja, 359 pontos. Ele teria feito aqui uns 6 ou 7 scalp aqui, só nesse candle aqui, ó. Já depois o outro foi e jogou para cima de novo, colocando mais ainda no positivo, né? Mas então, ele fez essa entrada aqui, ó, o que acontece? O robô para. O robô para. Ele alcançou esse alvo ali de 500 pontos, o robô para. Aí falou assim: ah, parou, você não faz mais nada. Depende de mim na hora.
estiver fazendo, se eu falar assim, ah, não, cara, para mim tá bom só esses 500 pontos aí, mais os scalps que foram feitos, beleza, tá de ótimo tamanho. Mas se eu quiser mais alguma entrada, cara, olha só, esse outro indicador aqui, que é a base do mais ou menos, né, o FiMate disfarçado, ele mandou eu vender nessa vela número 11 aqui, ó. Se eu tivesse vendido aqui, olha só o quanto que ele andou negativo. 360 pontos, mas, né? Todavia, ele teria metido os scalps aqui e o preço, esse preço aqui, ó, comprado, ele, no caso, ele ficaria subindo aqui porque o scalp ficava fazendo o preço médio e jogando ele para cima, ficando melhor colocado. Depois que ele foi lá em cima e ele retornou, já teria ganho uma quantia aqui e ele foi lá embaixo, aí deu mais de 500 pontos. Teria já batido mais de 1.000 pontos somando as duas entradas aqui. Depois ele veio de novo dar uma entrada aqui. Olha só, isso que eu falei para vocês, ó. Olha só, eu fiz uma entrada comprada aqui, ó. Fiz uma entrada comprada aqui. Olha quanto que ele andou negativo. Olha só quanto ele andou negativo. Quase 300 pontos. Mas ele foi metendo compra aqui, foi metendo compra, foi metendo compra, e o scalp saiu tudo aqui, ó. Saiu tudo aqui. E depois ele veio daqui. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E bateu aqui, ó, mais ou menos os 500 pontos nesse candle 20. Mas ele foi fazendo scalps aqui no meio, ó. Então, assim, ficou muito legal, né? Eu bati mais esses 500 pontos, então, teoricamente, já são aí mais de 1.500 pontos. Ah, Jaqueta, eu quero continuar operando. Beleza, vamos esperar aí ele dar uma venda, né? Ou seja, ele deu uma venda por esse indicador do FiMate aqui, né? Ele deu uma venda. Eu vendi aqui, ele ficou andando negativo, ó, 200 e pouco pontos, 300 e pouco pontos, 400 pontos. Depois ele começou aí, ó, e veio andando, ó, veio andando, veio andando, veio andando. E aí eu tinha parado aqui assim, deixei, liguei ele de novo, que eu estava fazendo aqui um outro indicador aqui para o MetaTrader 5. Um robô, esse robô aqui eu estou tentando fazer ele lá, mas é muito difícil. Enquanto que eu gasto 300 ou 400 linhas, lá vai 800, 900, 1.000 linhas lá de programação. É bem mais complexo, né? Mas lá funciona melhor do que aqui. E lá é gratuito, enquanto que aqui é pago. Então, ou seja, né, olha, ele foi lá, desceu e me deu uma nova entrada comprada aqui. Eu poderia ter comprado aqui nesse Kendo 25, já que eu teria saído aqui, né? Ou não. Então, assim, vai de cada um. O indicador está aí, ó, funcionando perfeitamente. Deu mais 500 pontos aqui. Depois ele mandou, você vendeu aqui, deu mais 300 e poucos pontos ali. Mandou vender aqui, deu 300 e poucos pontos. Ele voltou lá, você fez mais alguns scalps, aí ele foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo e bingo. Então, ou seja, eu estou bastante otimista em relação a ele, ó, mais 500 pontos, ó, 497 pontos. Estou muito otimista com o funcionamento dele, o funcionamento está maravilhoso. E eu fiz aqui uma entrada comprada aqui, na verdade eu fiz essa entrada comprada aqui, né? Ela bateu lá perto e não deu os meus 500 pontos. Tá dando 503 aqui, mas né, eu me lembro que na hora lá ele lambeu aqui assim, ó. Vou tirar o coisa lá. Ele pegou mais ou menos aqui assim, ó. Ele ficou entre ele aqui e não deu alvo, sabe? Eu acredito que seja spread, alguma coisa aqui que aconteceu. Mas ele não me deu os 500 pontos lá. E aí foi então, ele tá comprado desde aqui, ó. Desde aqui ele tá comprado, ó. Ou foi aqui, não me lembro. Eu sei que não deu os 500 pontos, chegou bem próximo dos 500 pontos. Pode ter sido esse. Ele não chegou a dar 500 pontos, ele chegou bem próximo dos 500 pontos. E ele ficou fazendo esses scalpzinhos aí, sempre entrando com um contratozinho a mais. E como eu falei, né, eu comecei a operar ele aqui, já eram mais de 10 horas da manhã, entrando aqui, ó, eram 10h10, 10 e pouca da manhã, e ele está funcionando até agora, eu estou deixando ele rodar. E já está dando aí 680, chegou a dar mais, né, dinheiro, e está funcionando de forma maravilhosamente bem. Continuar fazendo os backtests e à medida que for passando, os resultados forem aparecendo, eu vou postando para vocês aí.
Espera que eu vença. Eu vencendo, vocês vão vencer também. Certo? Um grande abraço e cuide-se bem.